palavras. Ouça a natureza. Ouça a música. Ouça a vida. Ouça o silêncio. Ouvir não é tarefa fácil. Olá! O tema da nossa aula de hoje é a arte de ouvir. Ouvir não é tarefa fácil. Dizem que nós nascemos com 2 ouvidos e uma boca e que por isso devemos ouvir mais do que falar. Mas será que isso acontece na verdade? Nas nossas aulas, na sala de aula, como queríamos que nossos alunos ouvissem mais e falassem menos, não é mesmo? Mas o maior problema ainda é que nós não sabemos ouvir, nós não entendemos aquilo que ouvimos. Hoje nós vamos falar sobre uma linguagem artística em que ouvir é extremamente importante. Mas não é mais importante do que fazer muito barulho, cantar e tocar. É a área de música. Dentro da área de arte, nós temos 4 grandes linguagens artísticas: as artes visuais, o teatro, a dança e a música. Na música, a nossa matéria-prima é o som. E nas outras linguagens, usamos outras matérias-primas para nos expressar. Antigamente, se achava que, para se trabalhar com música na escola, bastava estudar teoria musical ou algum instrumento musical específico, normalmente a flauta doce. Imaginem, por exemplo, numa comparação, se nas aulas de artes visuais só se trabalhasse com pintura a óleo, do começo ao fim da escolaridade. Ou nas aulas de educação física, se escolhesse um esporte, o vôlei, e se trabalhasse com o vôlei em toda a escolaridade da criança. Isso não limitaria muito o acesso da criança ao conhecimento? Restringiria toda a possibilidade da criança conhecer muitas coisas. Na música, acontece a mesma coisa. Se a gente só trabalhar com instrumento ou com teoria musical, vamos deixar de mostrar para a criança um universo sonoro que é muito importante para que ela entenda e conheça a arte. Bem, mas antes de ver com o que nós vamos trabalhar em música, temos que pensar um pouquinho no encaminhamento metodológico dentro dessa linguagem. Entre muitas outras coisas, temos que pensar em 3 pontos fundamentais: a relação entre a atividade de produção e apreciação musical, a realidade cultural da escola como ponto de partida do trabalho e a articulação entre os conteúdos dos diversos grupos. Vamos então pensar um pouquinho sobre cada um desses 3 pontos do encaminhamento metodológico. A atividade de apreciação e produção devem estar relacionadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que eu ouço com a criança tem que ter relação com o que a criança canta, dança ou toca. A criança deve perceber que esses 2 polos do trabalho estão ligados o tempo inteiro. Por exemplo, vamos supor que eu coloque para a apreciação a 5ª Sinfonia de Beethoven. Ponho a música para as crianças ouvirem, explico que Beethoven foi um compositor alemão que viveu há muitos anos atrás e que é famoso no mundo inteiro. Também dou outras informações, digo que a música é tocada por uma orquestra, falo sobre os instrumentos, o ritmo, a melodia, enfim, direciono a apreciação musical para que a criança não só ouça a 5ª Sinfonia, mas também compreenda um pouco do mundo que está representado nessa obra musical de Beethoven. Bem, depois de ouvir a 5ª Sinfonia de Beethoven, que tipo de atividade de produção musical eu posso fazer? Cantar O Cravo Brigou com a Rosa? Dançar uma música folclórica? Obviamente que se eu fizer isso, não vai estar existindo uma relação entre a apreciação e a produção.
Existem muitas atividades de produção para se fazer a partir dessa música. Tem que ouvir a música várias vezes, analisar, dançar, cantar. E depois, por exemplo, podemos propor que as crianças identifiquem um dos momentos da música mais marcante, que é exatamente o... Esse momento da música se repete, esse tema se repete muitas vezes durante a obra. Eu posso colocar a música, por exemplo, e pedir que as crianças cantem ou acompanhem com instrumentos só esse tema e suas variações durante toda a peça musical. Ou também posso trabalhar com 2 grupos na sala, 2 grupos com instrumentos musicais diferentes. Um faz o outro responde. E assim por diante. Dessa maneira, a criança vai estar produzindo e sabendo que a sua produção tem relação com tudo aquilo que ela ouviu. E além disso, vai estar experimentando uma técnica de composição de um compositor extremamente famoso como Beethoven. Antes de continuar a pensar um pouquinho mais no encaminhamento metodológico, vamos ver um trechinho de um filme chamado Minha Amada Imortal. Esse filme fala da vida de Beethoven, que ficou surdo aos 31 anos. Mostra um momento da vida do compositor em que ele está regendo uma música de sua própria autoria e surdo, sem ouvir completamente nada. Vamos assistir um trechinho? From the beginning. Por esse trecho do filme, podemos ver o que foi a vida de Beethoven a partir do momento em que percebeu que estava surdo, né? Bem, isso é para ilustrar e para que vocês conheçam um pouco mais da vida desse grande compositor e possam perceber essa relação entre a apreciação e a produção artística. O próximo ponto do encaminhamento metodológico que nós vamos discutir agora é a realidade cultural da criança como ponto de partida de trabalho. O que a gente quer dizer com isso? Bem, a criança já tem uma cultura musical, ela vive no meio da música, na sua família, na escola, na sociedade dela. E isso tem que ser levado em consideração. Mas não é tão simples como parece. Qual é normalmente a música a que as crianças têm acesso no seu dia a dia? São as músicas da moda, tocadas nos programas de rádio e de televisão. São as músicas criadas pela indústria cultural. Isso faz parte da cultura musical e é um dos grandes gêneros da música que nós vamos ver em outra oportunidade. Se eu só trabalhar com essas músicas, eu vou estar restringindo o acesso ao conhecimento musical das crianças. Por isso, nós temos que pensar no seguinte: partimos das músicas que as crianças gostam, que as crianças conhecem e cantam. Mas fazemos um trabalho efetivo de música com essas crianças. A gente ouve a música, vê quem foi o compositor,
que instrumentos são tocados, qual é a estrutura da composição, o ritmo, a melodia, que partes das músicas se repetem, etc. Faça um trabalho realmente de apreciação, análise e produção musical. Aí eu posso estabelecer e criar um gancho dessa música com alguma outra forma musical que eu queira trabalhar com as crianças. Seja a partir do compositor, seja a partir da época, do ritmo, dos instrumentos, etc. Vamos ver um exemplo um pouquinho mais concreto. Se as crianças gostam de uma música que tenha pandeiro, bem, eu trabalho com essa música, escuto, toco, canto, danço a música que tem pandeiro. Eu posso ligar as crianças a uma outra forma musical, o samba, por exemplo, a partir desse instrumento musical, fazendo uma ligação entre o que a criança gosta, conhece e já trabalhou, com uma forma musical nova que vai ser apresentada no trabalho. Por isso, o professor tem que tomar cuidado para não ficar só batendo em cima de uma mesma tecla e usando sempre as mesmas músicas. O professor tem que saber o que ele quer e aonde ele quer chegar, partindo da realidade cultural da escola. Um outro ponto que nós vamos ver agora é a articulação entre os conteúdos dos diversos grupos. Quando organizamos os conteúdos de música em grupos, na verdade, estamos tentando classificar, separar e organizar a diversidade imensa de sons e músicas que existem no nosso mundo. Isso não é fácil, não é uma classificação rígida, é apenas uma tentativa, de organizar para que o trabalho do professor fique um pouquinho mais fácil. Esses grupos de conteúdos que devem ser articulados são os seguintes: os elementos formais do som, os gêneros musicais, as técnicas de execução musical, a história da música e a composição musical. Cada um desses grandes grupos possui conteúdos diversos que devem estar relacionados entre si. Vamos tentar entender rapidamente um pouquinho desses grupos de conteúdo para poder entender melhor a articulação entre eles. O que é música? Vamos ver o que algumas pessoas responderam a essa pergunta. Vamos para uma enquete. O que é a música? A música é o que está no ar, é o barulho, é o som, é o movimento. Acho que é uma boa letra, né? Uma história, algo assim. É ritmo, são letras, isso é uma boa música para mim. Tem que ter uma história, uma melodia bonita, E acima de tudo, alguém que saiba cantar. A expressão da alma, Ela reflete para o que tem dentro do íntimo de cada pessoa, O seu estilo, a sua maneira de ser. Para mim a música é isso. A música é toda forma de expressão, quer seja ela feliz, alegre, sentimentos, barulhos, o modo de ser, de agir, o nosso dia a dia. Eu acho que envolve um todo, não somente o som em si, mas também as atitudes da gente. Viram como cada pessoa tem a sua própria definição de música? Dependendo do que conhece, do que gosta, do tipo de música com que convive, cria na sua cabeça uma definição própria. Atualmente, a definição de música é um pouco mais ampla. Se considera a música todo o som feito ou ouvido com intenção. John Cage é um compositor americano contemporâneo. Certa vez, ele colocou um piano de cauda no meio de uma praça e se sentou. As pessoas foram se juntando ao redor daquele piano, esperando ouvir um grande concerto. Ele abriu o piano, ficou de pé na frente do piano e depois de alguns minutos fechou o piano e foi embora. Com isso, John Cage revolucionou o conceito de música. Ele, na verdade, quis dizer que toda aquela paisagem sonora, que todos os sons que estavam acontecendo na rua eram o próprio concerto musical. Nisso, nós vemos que a música não é mais aquele som agradável ou aquele som organizado, e sim o som feito ou ouvido com intenção. Vamos começar a conversar sobre um dos grupos de conteúdo de música, o grupo dos elementos formais. E para isso, nada melhor do que um exemplo prático.
Vou tocar para vocês um pouquinho um instrumento musical chamado metalofone. Ele é um instrumento semelhante ao xilofone, só que as suas teclas são de metal, por isso o nome metalofone. As teclas de metal vibram e geram o som. Bem, o primeiro dos elementos formais ou formadores do som que nós vamos ver é a intensidade. A intensidade do som tem relação com a sua força, com a força com que esse som é executado. Vejam, por exemplo, esse som aqui. Ele é um som suave. E agora? Essa variação nesse som é a variação de intensidade, de força. Outro dos elementos formais é a duração. Alguns sons ficam acontecendo mais tempo do que outros. Vejam bem. Quando eu coloco o dedo na tecla do metalofone, eu interrompo a vibração da tecla e com isso o som dura menos tempo, fica acontecendo menos tempo. Eu posso tocar vários sons rapidinho ou posso tocar mais lentamente. Com isso eu estou alterando a duração dos sons. Outro dos elementos formais é a altura dos sons. A altura diz respeito aos sons graves e agudos. Não confundam altura com intensidade, porque no dia a dia a gente usa o termo altura para se referir ao volume dos sons, à intensidade na verdade. Vejam, alguns sons são mais graves, mais grossos. E agora eles estão ficando mais agudos, mais fininhos. É essa variação de altura dos sons que gera as notas musicais. Por exemplo, um dó, um ré, um mi, um fá, um sol e assim por diante. Outro dos elementos formais é o timbre. O timbre é a característica do som. É aquele elemento que nos faz discernir o som da voz de uma pessoa de um cachorro latindo, ou o som de um metalofone do som de um apito. Vocês sabem que isso é um apito e isso é um metalofone pelo timbre. Bem, por último, vamos ver o elemento formador densidade. A densidade tem a ver com o número de sons acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui eu tenho um som de baixa densidade. No entanto, quando eu toco dois sons ao mesmo tempo, a minha densidade aumentou. Prestem muita atenção, porque nem sempre um som que é mais denso, isso é, que tem mais ondas sonoras acontecendo, é mais intenso. Eu posso tocar um som mais denso suavemente e, no entanto, sons menos densos com bastante intensidade. Parece um pouquinho complicado, mas é só pensar um pouquinho que vocês logo vão se adaptando a esses nomes novos dos elementos formais do som. Só que tem uma questão muito importante ainda. Não adianta nada eu trabalhar com esses elementos formais isoladamente. Eu tenho que pensar como é que esses elementos formais se articulam dentro de uma composição musical. A composição musical é, na verdade, a articulação de todos os elementos formais, a combinação de todos eles. Dentro do grupo de conteúdos composição musical, eu tenho uma série de questões para trabalhar com as crianças. Por exemplo, se a música é instrumental, ela é uma música só executada por instrumentos. Se a música é vocal a capela, quer dizer que ela é só cantada, sem nenhum tipo de acompanhamento. Se a música é mista, quer dizer que ela é tocada e cantada.
Além dessas questões, a gente também pode levantar outras, como as músicas que são compostas para serem tocadas em igrejas, teatro, na rua, em praças, enfim, a destinação ambiental das músicas também entra dentro da composição musical. Outro dos grupos dos conteúdos são as técnicas de execução musical, as maneiras que eu tenho para fazer música. Elas são duas principalmente: a leitura de partituras e a improvisação. Ler uma partitura significa que na hora que eu vou tocar ou cantar, devo seguir as notas musicais, as durações, as intensidades, enfim, devo seguir tudo o que está marcado naquela partitura, que é a representação gráfica dos sons. Já na improvisação, eu vou criar o que eu quiser no momento em que eu estou tocando. Vamos ouvir agora uma música que estará sendo executada de acordo com a partitura que vocês vão ver. Agora nós vamos conversar sobre os gêneros musicais. Eles são 5. Nós vamos começar vendo a música folclórica, aquela música que é feita pelo povo, que ninguém sabe quem compôs e que é tocada e cantada em várias regiões dos diversos países. Vamos ver se vocês identificam que música é essa aqui. Identificaram? Então, essa é Escravos de Jó, uma música folclórica aqui do Brasil, conhecida em diversas regiões do nosso país. Outro dos gêneros musicais é o da música étnica. A música étnica é a música dos índios, é a música dos povos africanos, aquela música que há centenas de anos é feita da mesma forma e que normalmente tem um caráter ritual. Outro dos gêneros é o gênero da música erudita, como o exemplo que nós vimos no início da aula, a Quinta Sinfonia de Beethoven. São músicas feitas por acadêmicos e que se enquadram em determinadas regras de determinadas épocas e lugares. Também temos as músicas populares, né? No Brasil, a MPB. São aquelas músicas criadas nos centros urbanos e que têm um certo apoio da mídia. A gente conhece a música popular brasileira, mas ela é um pouco diferente de outro gênero, que é o da música criada pela indústria cultural. São aquelas músicas que aparecem na mídia, que são um estouro no começo. Todo mundo toca, todo mundo canta, todo mundo dança e, de repente, elas desaparecem do mercado. A história da música é o outro grande grupo dos conteúdos de música. Ela vai se referir aos grandes períodos, movimentos, à música que é feita em determinados lugares e determinadas épocas. É óbvio que a música que ouvimos hoje no Brasil é diferente da música que se ouvia há 500 anos atrás. Assim como a música que se ouve na França é diferente da música do Japão, a música do Nordeste é diferente da região Sudeste e assim por diante. São essas questões que a criança precisa perceber no trabalho com a história da música. Não é aquela ideia de ficar decorando nomes, datas, obras mais famosas, estilos, compositores. A ideia é que a criança perceba que a música sofre influência e é criada dentro de determinado contexto. Que dependendo do lugar onde eu vivo, dependendo da experiência musical que eu tenho, eu vou ouvir e compor música de uma forma diferente. Bem, agora que nós vimos um pouco os grupos dos conteúdos de música, fica mais fácil entender aquele terceiro ponto do encaminhamento metodológico, que era justamente a articulação entre esses grupos de conteúdo. Vamos voltar ao nosso primeiro exemplo, a Quinta Sinfonia de Beethoven.
Ela é uma música que pertence ao gênero da música erudita. Ela foi composta no período da transição do período clássico para o romântico. Ela foi uma das obras responsáveis por essa transição. Portanto, na história da música, ela corresponde à transição clássico-romântico. Ela é uma música tocada por uma orquestra. Isso está dentro do grupo composição musical, música instrumental. Todos os elementos formais poderiam ser analisados dentro dessa composição, mas o que nos chama mais atenção é a variação de intensidade, os fortes e fracos que aparecem na composição de Beethoven. E por último, ela é uma música que foi composta e é executada a partir de uma partitura. A Quinta Sinfonia de Beethoven não é improvisada. Perceberam como, dentro de uma obra musical, eu consigo articular todos os conteúdos, trabalhar com todos esses grupos de conteúdo, de forma a estabelecer uma relação entre eles? É muito diferente, por exemplo, se eu tivesse ouvido a Quinta Sinfonia de Beethoven, dançado uma música folclórica, confeccionado chocalhos e cantado uma música infantil num coral. Nada teria relação. Dentro dessa nossa proposta de trabalho, todas as atividades vão estar encadeadas, vão estar relacionadas para que a criança perceba o todo da manifestação cultural. Bem, depois de tantas informações sobre música, vamos às nossas dicas de estudo. Eu sugiro que vocês assistam o filme Minha Amada Imortal, que mostra um pouco da vida de Beethoven. Alguns trechos podem ser vistos com as crianças e com certeza vai ser uma atividade muito produtiva. Até a próxima!